o maior sermão do mundo. O sermão mais influente da história, pregado por Jesus Cristo e foi escrito detalhadamente por Mateus no seu Evangelho, no capítulo 5, 6 e 7. Nós, Igreja Batista Connection, começamos o ano de 2026 fazendo a exposição do capítulo 5, 6 e 7 de Mateus para ter um entendimento do que o texto diz. Então nós estudamos expositivamente, versículo a versículo, e os 3 domingos anteriores tivemos o privilégio de aprender sobre as bem-aventuranças, que foi dividido em 2 domingos diferentes. Aprendemos também sobre ser sal, ser sobre luz, o que isso representa na prática, na vida de um cristão no século 21. Pois bem, dando continuidade de maneira expositiva no texto, hoje vamos refletir em Mateus no capítulo 5, no verso 17 em diante, do verso 17 até o verso 20. Bom, e para que você possa entender um pouco o contexto de por que estudar o Sermão do Monte e por que é o maior sermão do mundo, o sermão mais influente da história, é porque foi pregado por Jesus. Ele, no Monte das Bem-aventuranças, lá na Galileia, não se sabe ao certo o nome do monte. O que se sabe é que é o Monte das Bem-aventuranças, ou o Monte dos Abençoados, que Jesus começa proferindo essas palavras. E ele vai dando orientações práticas, e os 3 primeiros domingos nós vimos orientações sobre nós. Porque Jesus começa a dizer, bem-aventurados são vocês, abençoados são vocês. No segundo domingo, abençoados são vocês e bem-aventurados são vocês. E no último domingo ele diz que vocês, ou seja, nós, somos luz do mundo e sal da terra. O culto de hoje é um pouco diferente. Por quê? Há uma transição no Sermão do Monte, onde Jesus começa a apontar para ele. Se vocês observarem comigo o texto do verso 17 em diante, vocês vão ver que a narrativa muda de vocês para mim. Ele traz a atenção de toda a multidão e de todos os discípulos para ele e começa a falar acerca da lei, dando ali algumas orientações práticas do que pode, do que não pode fazer sobre o cumprimento da lei. Bom, quando olhamos para a lei, e enquanto eu preparava essa mensagem, o Senhor começou a trazer algumas coisas na minha memória acerca da lei. Tanto a lei que está na Bíblia, quanto a lei que nós vivemos no dia a dia. Né? E eu comecei a lembrar de algumas pessoas que chegam com algumas perguntas assim para o pastor. Pastor, eu posso fazer isso? Pastor, eu posso fazer aquilo? E a das perguntas mais comuns que eu recebo é, pastor, eu posso fazer uma tatuagem? Isso é muito comum, irmãos, alguém chegar para mim e falar assim, pastor, eu gostaria muito de homenagear a minha avó e fazer a tatuagem da foto dela aqui no meu braço. Eu posso fazer isso, pastor? Ou outros que chegam para mim e falam assim, pastor, eu gostaria de saber se eu tenho que entregar o meu dízimo ou se eu não tenho que entregar meu dízimo. Essa também é uma pergunta que eu recebo muito. Pastor, é da lei isso daí? É do Novo Testamento? Eu tenho, pastor, que trabalhar a vida inteira e ainda entregar 10%, mas Jesus não precisa disso, pastor. Isso tudo porque está descrito na lei, em algum momento foi ensinado de maneira errada para nós. Outros momentos eu recebo perguntas de casais assim, pastor, eu não me casei ainda, eu posso ter relação sexual com a minha namorada? Pastor, eu posso fazer, eu não posso. Então, irmãos, nós não vivemos hoje debaixo da lei, onde o pastor vai arbitrar o que você deve ou não fazer. Por isso que eu comecei a minha fala hoje aqui embaixo, dizendo que João no capítulo 8, verso 32, é a base central de tudo. Que conhecereis a verdade e ela vos libertará. Libertar do quê? Dessa opressão que às vezes é colocado sobre você. Porque quando você conhece verdadeiramente as Escrituras e o Espírito Santo de Deus mora dentro de você, todas essas perguntas se tornam secundárias. Porque quando você passa a honrar e amar a Deus acima de todas as coisas, tudo isso se torna banal. Então, você passa dessa fase. Se você ainda está nessa fase do pode ou não pode, a minha recomendação é, preste bastante atenção no culto de hoje, que aí você vai ter um pouco mais de profundidade bíblica para poder responder as suas perguntas. Porque é muito fácil eu chegar aqui e começar a arbitrar e dizer assim, você pode, você não pode, você pode, você não pode. Mas, bom, peraí, a partir de qual ponto de vista? Do meu? Porque quando eu sou o árbitro que vou definir o que é certo ou errado, quer dizer que a minha voz é a autoridade máxima. Mas aqui nessa igreja nós prezamos para dizer que a autoridade máxima aqui é Jesus Cristo. Então é por isso que todo sermão pregado, que toda mensagem que é exposta aqui, é à luz do que a Bíblia diz. E aqueles que nos acompanham, por exemplo, no estudo bíblico da terça-feira, eu busco trazer vários pontos de vista meu. Só que todos esses pontos de vista, lá no rodapé tem aquela nota, com base no versículo tal. E dentro ainda de um contexto. Para quê?
para que não seja a minha voz. Porque pode ser não. É certo que em vários momentos eu vou errar. Mas a palavra de Deus jamais vai errar. Quando nós estamos embasados e seguros nela, nós sabemos o que fazer, o que não fazer e o que é certo e o que é errado. Mesmo que o pastor erre, ou quando o pastor errar, melhor dizendo, nós estaremos firmados onde? Nas Escrituras, que é o que de fato nos libertou. E hoje, no século 21, nós temos crescido dentro de uma geração com muitas informações, acesso a todas as coisas, mas que o principal tem passado despercebido, porque nós temos andado distraídos com tantas coisas e não buscamos o conhecimento na fonte que de fato vai nos libertar dessas perguntas, dessa opressão, dessa dificuldade, desse peso. Quando estamos embasados nas Escrituras, nós somos livres, somos libertos. E o tema da mensagem de hoje, baseado no maior sermão do mundo, que foi pregado por Jesus, é: dentro da lei ou fora da lei? Então hoje nós saberemos se nós estamos dentro da lei ou fora da lei, ou nenhum dos dois. E o mais importante, para que nós possamos ter um entendimento completo de todas essas coisas, eu preciso que vocês tenham bastante atenção. Tenham bastante atenção, porque hoje é uma pregação um pouco diferente, ela é mais pragmática. Porque nós trataremos assuntos acerca da lei. E normalmente quando vemos para o culto, o que nós queremos sair do culto? Eu cheguei aqui angustiado, com um problema com meu filho, com um problema na família, um problema no relacionamento, um problema na empresa. E eu quero ir na igreja para ter uma resposta do pastor do problema que eu estou vivendo. E no primeiro sermão que eu preguei aqui nesse ano, sobre o Sermão do Monte, eu disse para os irmãos que Deus pode oferecer todo esse alívio para vocês, mas Ele quer oferecer muito mais do que isso. Ele quer oferecer a verdadeira liberdade. O Cristo pode sim enviar a cura, pode restaurar o seu casamento, Ele pode te dar uma empresa, Ele pode te dar um emprego melhor. Todas essas coisas podem sim ser oferecidas a vocês. Ele pode fazer. E muitas vezes Ele faz infinitamente mais do que pedimos ou até imaginamos. Mas muito além disso, que Ele quer que você esteja enraizado nele, salvo, tendo a certeza da sua salvação. E no mundo que nós vivemos hoje, dificilmente a gente ouve aquela pergunta que por muito tempo nos assombrou nas igrejas. Quem é da igreja mais antiga, assim como eu, sabe que essa pergunta era muito falada nas igrejas. Se você morrer hoje, para onde você vai? Se hoje Deus viesse apresentar diante de ti, onde estão as tuas mãos? Hoje em dia não ouvimos mais esse tipo de pergunta, com medo do membro, do visitante, do se sentir ofendido e não mais retornar. Mas quando nós olhamos biblicamente para o que Cristo fala no Sermão do Monte, nós vemos que Ele quer que nós venhamos ter a convicção da nossa salvação nele. Não porque nós somos capazes de nos salvar, mas porque mediante a lei Ele nos justificou. Então hoje você que vem em busca dessa resposta, você vai ter uma resposta melhor ainda do que essa. Você já vai ter um entendimento de que, além de todas essas coisas, você é justo. Não pelas suas próprias forças, mas porque aquele que cumpriu toda a lei, que é Jesus, Ele te justificou. Ele tornou você justo diante dEle. Ele tornou você uma pessoa justificada, leve e em paz diante da presença dEle. Bom, depois dessa breve introdução, que já foi praticamente uma pregação, né? Eu convido vocês a abrir a Bíblia e acompanhar comigo. Se quiser, pode deixar sem o pano de fundo, por gentileza. Então, Mateus, no capítulo 5, nós vamos meditar do verso 17 em diante. Eu farei, a priori, a leitura de todo o texto, peço que vocês acompanhem juntamente comigo, que diz assim: não pensem que vim revogar a lei ou os profetas. Eu não vim revogar, mas eu vim para cumprir. Porque em verdade lhes digo, até que o céu e a terra se passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que desrespeitar um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazer o mesmo, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. E o verso 20 nos diz assim: porque eu, isso é Jesus falando, porque eu afirmo que, se a justiça de vocês não excederem muito as dos escribas e dos fariseus,
jamais entrarão no reino dos céus. Vamos orar mais uma vez? Feche seus olhos nesse momento, por gentileza. Querido Deus, maravilhoso Pai, rendemos graças ao Senhor pelo privilégio de podermos te servir. Te agradecemos, ó Deus, pela presença do teu Santo Espírito aqui nesse momento. Então, diante, ó Deus, da tua presença, servo do Senhor, autoridade nessa igreja, como o Senhor me instituiu, ó Deus, eu te peço que nesse momento vidas possam ser transformadas pela tua palavra. Que tudo que eu disser aqui chegue aos ouvidos de quem pode me ouvir, mas que o Espírito Santo do Senhor possa conduzir do ouvido até o coração. E que haja genuína transformação de vida neste encontro intencional dessa noite. E que no nome santo de Jesus, essa palavra, que é mais cortante do que uma espada de 2 gumes, possa penetrar no nosso coração, Pai. Eu te oro agradecido, Deus, no nome santo de Jesus. Amém. Bom, nós acabamos de ver aqui no texto que Jesus ele diz que ele é o cumprimento da lei. Ele não veio para revogar, ele veio para cumprir a lei. Mas quando nós falamos de lei, nós precisamos organizar na nossa mente o entendimento de qual lei Jesus está dizendo. Porque eu acredito que os irmãos saibam, mas para quem não sabe, o Antigo Testamento é composto por 613 leis. Normalmente, quando falamos de lei, nós lembramos dos 10 mandamentos. Mas há ainda 603 a mais do que os 10 tão conhecidos, que está listado em Êxodo 20. Nós estamos num projeto de leitura anual da palavra, estamos em Êxodo nesse exato momento, Êxodo 20. Quem está acompanhando leu hoje os 10 mandamentos. Então sabe exatamente do que o pastor está dizendo. E para facilitar um pouco o nosso entendimento, eu trouxe uma tabela para que os irmãos possam ver como que é subdividido esse tipo de lei, né? Nós temos ali pelo menos 3 características de quais são as leis do Antigo Testamento, todas elas compostas no Pentateuco, nos 5 primeiros livros da Bíblia. Nós temos a lei moral, que são princípios eternos, que eu acabei de dizer, relacionado aos 10 mandamentos, Êxodo 20. Princípios aplicáveis nos dias de hoje. Nós vemos Mateus falando isso, Romanos falando isso. Nós temos a lei cerimonial. A lei de cerimônia que está sendo feita, cultos, sacrifícios, Levíticos, do capítulo 1 ao 7, também o capítulo 16, narra isso. Essa lei especificamente, eu quero abrir um parênteses, por quê? No Antigo Testamento, quando as pessoas cometiam algum tipo de pecado, tinha que sacrificar uma rolinha, um pombo, tinha que fazer um sacrifício de um cordeiro. Quem estiver acompanhando conosco, quando chegar em Levíticos, vai ver esses sacrifícios. E aí gera aquela dúvida, mas por que a gente não faz mais esse sacrifício hoje? Porque o sacrifício perfeito, aquele que nós comemoramos na Páscoa, que fazemos aqui uma cantata, que fazemos todo aquele envolvimento, ele foi cumprido em Cristo. Cristo foi o sacrifício perfeito pelos pecados que aconteceram antes dele e depois dele. E aí nós paramos para poder refletir e pensamos assim, pastor, como que Jesus já morreu por um pecado que eu vou cometer amanhã? Essa dúvida é gerada dentro de nós, porque nós, seres humanos, estamos presos dentro do cronos, do tempo, onde o nosso relógio é 24 horas por dia, 7 dias por semana, 30 dias por mês. Nós estamos presos nisso. O Deus que nós servimos, ele é onipresente e onisciente. Ele está em todos os lugares. Agora nós estamos hoje, dia 25 de janeiro de 2026, mas o sacrifício que foi realizado sobre a vida de Cristo há 2.000 anos atrás, há quase 2.000 anos atrás, para quem está fora do tempo, está acontecendo nesse exato momento. E pode ser que isso seja um pouco confuso para você, na maneira na qual estou explicando. Mas eu preciso fazer isso com muita clareza, para que você sinta paz no seu coração, até mesmo por um pecado que você cometeu contra alguém há anos atrás, e esse alguém já morreu, e você não consegue pedir perdão para esse alguém, e você ainda está preso nesse pecado, que você cometeu há muito tempo, e não consegue se libertar. O diabo se apropria disso e começa a dizer para você, não tem como mais, não tem mais jeito para você, porque você pecou contra aquela pessoa há anos atrás e ela já faleceu. E Cristo, nesse exato momento, está lá. Então hoje, se nesse momento, porque nós estamos dentro do tempo, do cronos, o nosso Deus não, Ele está acima do tempo, Ele está lá naquele dia que você pecou. Se hoje você abrir o seu coração e genuinamente pedir perdão para o Senhor, Ele está de braços abertos para liberar o perdão sobre a sua vida. E o diabo jamais terá autoridade sobre você para te acusar. Então aquele sacrifício cometido por Cristo, que foi o sacrifício perfeito, é por hoje, foi por ontem e será para amanhã por todos nós.
Então não mais necessariamente precisamos sacrificar um cordeiro. Porque o príncipe, o rei dos reis se entregou por nós para isso. E a terceira lei é a lei civil. Quando nós lemos Êxodo também, a gente vai ver que tem uma lista de direcionamentos ali. Jetro, sogro de Moisés, dá o direcionamento para ele. Logicamente que a lei é dada por Deus. Deus usa homens para poder dar ali certas orientações. E há uma lista do que se deve ou não deve fazer. Jetro vira para Moisés e fala, começa a dividir o grupo em líderes de 1000, líderes de 100, líderes de 50, de 10, para que possa governar. As coisas pequenas, esses líderes vão tratar. Se for caso grande, Moisés, você julga. E para que os irmãos possam entender, nós vivemos em um país, Estados Unidos da América, onde a lei pétrea, que rege a lei desse país, é embasada na palavra de Deus. Que é o que dito que é certo e errado. O Brasil também. O nosso país, a nossa nação, tem como base a lei pétrea, que é a lei irrevogável, a Bíblia. E é por isso que muitas pessoas querem, dentro da política, tirar a essência da Bíblia, de dentro da Constituição, e eles definirem o que é certo e o que é errado. Mas Bauman dizia sobre a modernidade líquida, que quando não se tem algo sólido para poder dar um embasamento, como a palavra de Deus, tudo se torna relativo. Porque a verdade é o quê? Relativa. A verdade é o quê? É um ponto de vista. Quando nós tiramos o que é sólido, que é Cristo, a pedra angular, a palavra dele, regendo para nós o que é certo e o que é errado, tudo se torna líquido. E é a estratégia que o inimigo tem utilizado no mundo e muitas das vezes dentro da igreja. Em algumas palavras a gente até ouve, isso não tem nada a ver, isso é ponto de vista. E aí entra aquela questão, pastor, isso é certo ou é errado? Ah, pastor, eu não sei se eu devo ou não devo fazer tatuagem. Pastor, teve um jovem que até chegou para mim, mas lá em Apocalipse está falando que Jesus, quando voltar, vai ter uma tatuagem na perna dele. Por que eu não posso fazer? Irmãos, servir a Deus é muito além disso. O que vai te salvar não é se você vai vir obrigatoriamente entregar o seu dízimo, ou se você vai vir de todo o coração. A sua salvação não depende disso. Isso é muito mesquinho, isso é muito pouco para reger a nossa salvação. Isso são coisas terciárias, nem secundárias. Cristo quer o nosso coração de maneira sincera e genuína. O que Ele quer de nós é um coração de adorador sincero. Aonde a gente se derrama diante da presença dEle. Aonde a gente senta no secreto e conta para Ele tudo que nós estamos passando. E quando nós estamos próximos do Senhor Jesus, bem pertinho dEle, no tempo de comunhão, nós sabemos o que nós devemos ou não fazer. Isso é um fato. Porque o Espírito Santo nos mostra quando estamos em pecado ou não. Mas Ele não nos mostra para nos acusar. Porque o diabo, aquele que veio para roubar, matar e destruir, né? Ele de maneira sorrateira chega e diz assim para você, não tem nada a ver. Isso daí é peso demais que a igreja está colocando, é regra demais que está colocando. Ah, o pastor é muito legalista. Não, isso não tem nada a ver. Você se deixa levar, age conforme entende que está tudo bem, e depois o próprio diabo chega te cobrando isso. Você não é servo de Deus, mas por que você está agindo assim? Começa a te confrontar e a dizer para você coisas que, a priori, ele já tinha planejado fazer. Então, nessa noite, Cristo te trouxe aqui para poder te dizer que o Espírito Santo vai trazer clareza ao seu coração acerca do que fazer e o que não fazer. Porque servir a Deus é muito além de tudo isso. E no verso 17, o próprio Cristo começa a nos dizer de maneira clara: não pensem que eu vim revogar a lei ou os profetas. Eu não vim para revogar a lei, mas eu vim para poder cumprir a lei. E quando nós olhamos para Romanos, no capítulo 10, no verso 4, a palavra de Deus nos diz que o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Se Jesus é a lei para a justiça de todo aquele que crê, não há mais condenação em nós, porque nós estamos em Cristo. Quando pecarmos, o Espírito vai nos mostrar e nós teremos a clareza e o coração quebrantado para ir em busca do perdão ao Senhor.
Existem momentos que somos confrontados até mesmo por falta de entendimento na interpretação bíblica. Eu me lembro quando eu comecei o seminário em 2013, e aí um tio meu muito querido chegou para mim e com muito cuidado, ele falou, ele é de uma denominação que eu não vou citar o nome, e ele falou assim: meu filho, eu acho que os caminhos que você está seguindo não é um caminho muito bom. Eu cresci sem pai e esse tio é uma grande referência para mim. Eu falei: é mesmo, tio, mas por quê? Ele falou assim: olha o que a Bíblia diz, a letra mata, mas o espírito vivifica. Tenha cuidado com isso. E aí aquilo me trouxe à memória situações onde eu estudei na história, e aqui quem é mais antigo como eu sabe que houve um período no Brasil que quando as pessoas dedicavam tempo de leitura na Bíblia, alguns falavam assim: ixi, fulano começou a ler demais a Bíblia e começou a ficar lelé da cuca. Quem já ouviu falar isso daqui alguma vez? Né? Fulano leu muito a Bíblia e começou a ficar lelé. Quem aqui estudando a história já ouviu também que pessoas que começaram a ler a Bíblia, lia a Bíblia e morria? Fulano leu a Bíblia e morreu no antepassado, principalmente o século XV, XVI e XVII. O que alguns líderes da igreja faziam? Permitia que alguns membros, que algumas pessoas que tanto queriam ler a Bíblia, lia em um local exclusivo. Colocava ali venenos nas folhas da Bíblia, e quem aqui lê a Bíblia de papel sabe que quando você está lendo, você lê uma parte, você faz assim, e vira folhinha. Na medida que ia fazendo isso, ia se contaminando e morria. Eu não sei se vocês sabem, mas no Brasil, a nossa terra natal, até 1954, quem é católico, se lesse a Bíblia, estava em desobediência, porque não podia ler a Bíblia. Era proibido ler a Bíblia no Brasil. Todo católico que tinha uma Bíblia e lesse a Bíblia em casa era proibido. E a missa era recitada antes disso, como em latim e descostas. Mas quando nós olhamos para as Escrituras, e João, no capítulo 8, no verso 32, nos diz assim: e conhecereis a verdade, e ela vos libertará. E aí eu trago aqui para os irmãos um paralelo muito interessante. Pastor, quem é a verdade? Quem é essa verdade que vai libertar? Aí nós temos Jesus, em João, no capítulo 14, dizendo assim: eu sou o quê? O caminho e a vida. Então, propriamente dito, nós conheceremos a Cristo e Cristo nos libertará. E nós sabemos que Cristo, Ele é o quê? O verbo. Ele é a palavra escrita. A maneira de conhecermos a Cristo, como que é? Conhecendo as Escrituras. E aí, novamente, eu me lembro de alguns amigos que: pastor, olha, eu gosto de ir na igreja, eu gosto do louvor, eu gosto da pregação, mas pastor, eu não gosto de ler a Bíblia, eu não gosto de ler, eu não consigo ler. E aí nós, como pastor, com muita sinceridade, tem que dizer: mas o Deus que nós servimos decidiu se revelar através de um livro. Nós não temos outra alternativa. E nós adultos sabemos que precisamos fazer coisas que não gostamos. Quem aqui gosta de acordar às 5 da madruga para poder ir trabalhar de segunda a sexta, ou sábado e domingo também, a semana inteira? Mas por que fazemos isso? Porque é necessário. Ou seja, para nos alimentar, para viver, para ter o pão de cada dia. O irmão perguntou para mim: pastor, eu não gostaria de obrigar o meu filho a ir na igreja, porque senão eu tenho medo dele desviar. O pastor tem que ser sincero, com muito amor, com muito carinho, e diz assim: seu filho vai na escola? Sim. E ele gosta? Mas ele vai como? Eu obrigo. Então, a escola é importante, a igreja não. Sabe, irmãos, coisas práticas que no dia a dia que a gente quer trazer a responsabilidade que é nossa, para que o pastor possa responder. Mas quando Jesus diz sobre o cumprimento da lei, Ele está dizendo assim: venha me conhecer, que vocês vão conseguir conduzir isso de uma maneira muito leve, sem ter o que pode ou o que não pode fazer, porque o que o inimigo quer é exatamente colocar essa dúvida na sua mente. E o que eu quero trazer aqui para você também com clareza é que o pastor está lá no púlpito para poder mandar recado. Não. Nós estamos dizendo que a Bíblia nos orienta de maneira clara e nós precisamos tomar a atitude de colocar em prática, como o próprio Cristo fez. Então, quando Jesus ele morre, há uma subdivisão de 3 leis que nós colocamos ali num paralelo. A primeira delas que eu coloquei é a lei moral, a segunda cerimonial e a lei civil. Então, Jesus veio para cumprir somente a lei cerimonial do sacrifício? Não. Só há subdivisão para que nós possamos entender. Mas Jesus cumpriu toda a lei por completa.
Hebreus diz que sem pecado nenhum ele veio e cumpriu todas as coisas que deveria. Havia um propósito através da vida de Cristo. Assim também como há um propósito na sua vida se cumprir aqui. Há também um propósito na sua vida. E quando Cristo te traz aqui, não é um propósito para colocar um peso sobre você. É dizer que assim, o mais difícil eu fiz, que é cumprir as 613 leis. Hoje nós vivemos no tempo da graça, da dispensação. É um período onde nós somos abençoados pelo Senhor. Não debaixo do peso, mas existe aquela questão que é a nossa responsabilidade para poder seguir. Ele veio para cumprir a lei, não para revogá-la. E o verso 18 nos complementa dizendo: porque em verdade lhes digo, até que o céu e a terra se passe, nem um i ou um tio jamais passará. O i aqui do grego é um iota. Essa letra utilizada é a menor do alfabeto grego. Ou seja, nem a menor letra do alfabeto grego vai ser tirada. Ai daquele que tirar. Ai daquele que ensinar erroneamente. E complementa dizendo: nem o i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que desrespeitar um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazer o mesmo, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Bom, aqui nós chegamos dentro de um outro paralelo muito importante que eu quero compartilhar com vocês. Certa vez, um irmão foi comentar com um pastor amigo que ele tinha aberto a Bíblia, mas a Bíblia não estava sendo fiel ao que ele tinha lido ali. E o pastor perguntou: em qual texto? Ele falou: pastor, eu passando por grande dificuldade, pedi ao Senhor para falar o meu coração, e abri a Bíblia, pum, e coloquei o dedo e caiu em cima do texto. Tudo te darei se prostrado me adorares. Desde que eu li esse texto, pastor, eu passei a buscar a Jesus e fazer todas as coisas, mas as coisas não começaram a ser me dadas conforme está dita no texto. E aí o pastor falou assim: é mesmo, irmão, em qual passagem você viu isso? Ah, está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 4. E eles abriram a Bíblia e foram ler juntos. Isso é o que o diabo falou para Jesus quando estava tentando ele no deserto. Essa questão de promessa que de tudo te darei se prostrado te adorar, isso é papo do diabo, isso não é papo do que Cristo nos oferece, não. Ele diz para nós em Mateus capítulo 6, verso 33, o seguinte: busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas, é isso? E todas estas coisas vos serão acrescentadas. Quais coisas? Mais uma vez precisamos ler o contexto do verso 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, para chegar no 33 e ler isso. E o que é isso? Simplificando para vocês. Observem as aves dos céus, não semeiam, não plantam. Olha os lírios do campo, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu tão bem quanto a ele. Vocês, meus filhos amados e queridos, criados à minha imagem e semelhança, eu vou deixar faltar alguma coisa? E aí vem o 33. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e o quê? A sua justiça. E todas estas coisas, quais coisas? O que comer, o que beber e o que vestir, que é o que o texto está dizendo anteriormente. Mas muitas pessoas utilizam o texto fora de contexto, que automaticamente se transforma num pretexto para heresias. E é por isso que existe tantas igrejas ensinando não as verdades. E é por isso que existem tantos pastores, de fato, se dando bem dos fiéis. Porque a autoridade na igreja é quem? O pastor. Mas quando os fiéis não têm o conhecimento da palavra, o que o pastor fala é verdade. E é por isso que o apóstolo Paulo elogia tanto os bereanos. Que enquanto o apóstolo Paulo pregava, os bereanos acompanhavam com eles ali. Naquela época não era dividido ainda em capítulos e versículos. Era mais ou menos assim. Abre lá naquela parte de Isaías que fala de Emanuel. Aí eles abriam. O apóstolo Paulo pregava, e aí os bereanos, enquanto Paulo pregava, assim como eu estou pregando, eles estavam sentados, eles falavam assim: Paulo, espera um pouquinho, a gente precisa conferir se isso de fato está escrito aqui. Ok, pode continuar, apóstolo Paulo. Nós, membros, ovelhas, precisamos ter esse nível de criticidade. Precisamos priorizar isso, porque texto fora de contexto é pretexto para heresia. E nós vemos também que muitas pessoas ensinam a Bíblia erroneamente. E eu não quero trazer um peso se em algum momento na vida você falou erroneamente. Acontece. Mas muitos homens maus
utilizam-se do sofisma, que é uma verdade mal contada de um jeito diferente, para convencer as pessoas que o certo não é o certo. Tem muitas pessoas dizendo aí que a Bíblia precisa ser reescrita, ser reinterpretada. E utilizam até versículos bíblicos para embasar isso. Ora, eu estou sendo embasado. Mas quando temos o verdadeiro conhecimento da verdade e da lei, nós sabemos que Cristo já cumpriu essas coisas por nós. Que possamos então não ser levados pelo vento de doutrina, como Paulo fala à igreja de Filemon, à igreja de Filipenses. No capítulo 2 ele vai narrar isso de maneira clara. Então pessoas interpretam a Bíblia erroneamente, às vezes sem estudar, mas muitas vezes intencionalmente, visando o seu próprio interesse no final. E isso eles vão responder diante de Deus. Estou falando muito rápido, percebi isso agora, talvez esteja difícil de acompanhar. Mas é que às vezes nós que estamos aqui conduzindo a palavra, ficamos tão tocados por ela, em falar com tamanha vibração, para que de fato vocês possam sair daqui libertos do peso. E é essa empolgação que os pastores sentem no coração. Então agora foi um desabafo pessoal aqui para os irmãos. Bom, e o verso 20, sem perder o cerne do que nós estamos aprendendo, olha como ele conclui nos dizendo, através do verso 20, ele diz assim, porque aí Jesus está dizendo, isso é uma afirmativa dele para nós. Porque eu afirmo que se a justiça de vocês, isso ele está falando para quem? Vocês discípulos. E aqui eu quero lembrar, novamente, o começo do Sermão do Monte. É muito importante esse momento agora a gente encontrar nesse paralelo. Então, por favor, preste bem atenção em mim. Quando Jesus começa o Sermão do Monte, ele fala assim, quando eu estava subindo ao monte, a multidão se aproximou e também se aproximou os discípulos. O porquê que tem um paralelo nesses dois? Porque a multidão vai em busca só do que Cristo pode oferecer. E os discípulos se aproximaram de Jesus para se tornar como Ele. Então, quando Jesus ele fala aqui no verso 20, ele está afirmando tanto para a multidão, mas para os discípulos. E eu creio fielmente que nessa noite, eu estou falando para uma multidão de discípulos aqui dentro dessa igreja. E ele está dizendo assim para nós, eu afirmo que se a justiça de vocês não excederem muito as dos escribas e dos fariseus, jamais entrarão no reino dos céus. Pastor, o que aquela pessoa fez comigo é imperdoável. Pastor, não tem perdão para o que aquela pessoa fez. Continua vendo nos cultos que você vai ver a oração que Jesus ensinou. Perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Pastor, acabou para mim. O que fez ali, e normalmente esse tipo de coisa a gente ouve de situações que aconteceram dentro da igreja. Porque às vezes as pessoas até causam mal a um de nós na empresa que trabalhamos. Mas como é o nosso ganha-pão, a gente tem que voltar lá todos os dias, até conseguir um outro melhor. Agora, quando é na igreja, não vou mais, me ofendeu profundamente, não vou. Ei, nós discípulos buscamos a justiça de Cristo, precisamos ser justos como Ele. Misericordiosos, perdoador. Quem esteve aqui nas bem-aventuranças sabe da lista que o pastor falou aqui. Ser justo não aos nossos próprios olhos, acerca da lei, que é a palavra de Deus. Porque quando nós temos o conhecimento, nós sabemos que precisamos perdoar. Eu não acabei de te dizer aqui que o nosso Cristo, o nosso Deus, onipresente, Ele libera perdão sobre a sua vida de um pecado que você cometeu há anos atrás? Esse mesmo Cristo quer que você libere perdão. Esse mesmo Cristo quer que você venha com o coração transformado. Mas pastor, é difícil. O que essa pessoa fez para mim, o senhor não faz ideia. Eu realmente não faço ideia do que essa pessoa fez para você. Mas eu tenho muita noção do que Cristo fez por ti. E por amor a Jesus, vale a pena viver uma vida liberando perdão. Porque quando nós amamos a Cristo acima de todas as coisas, nós amamos o próximo como a nós mesmos. E quem aqui não ama ser perdoado? Receber o perdão é algo maravilhoso. Mas por fim, eu trago uma pergunta para vocês. Qual é a conclusão sobre a lei? E obviamente, a melhor maneira de trazer uma resposta é também utilizando a Bíblia em contexto. E aí Mateus,
no capítulo 22, no verso 36 ao 40, ele diz assim: os discípulos chegaram para ele e disseram: Mestre, Jesus, qual é o grande mandamento na lei? Porque são 613, lembra? Na cabeça dos discípulos. E aí, Jesus, no verso 37, responde: ame ao Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei. Sabe só que amar Jesus é o suficiente? Sabe-se que o Salmo 23, que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará, mas na verdade não precisamos de mais nada, porque Jesus is enough, é o suficiente para todos nós. E aí na prática, Deus me trouxe uma ilustração para poder exemplificar exatamente essa questão de estarmos dentro da lei ou fora da lei. Imagine só a minha esposa dentro de casa, chega para mim, ela está acompanhando isso. Ela dentro de casa chega para mim e fala assim: amor, você pode por gentileza lavar a louça hoje, depois de um dia exaustivo de trabalho? E às vezes nós homens que trabalhamos fora, achamos que a esposa que está em casa cuidando de 2 filhos, foi um dia tranquilo, ficou deitado, mas não sabe que é lavar roupa, é arrumar a cozinha, é organizar a casa, cuida aqui, ajuda nas coisas administrativas, enquanto o marido está fora, ela ajuda no planejamento. E aí você chega em casa, a esposa fala para mim assim: meu amor, você pode lavar a louça para mim hoje? E eu olhar para ela intencionalmente falar assim: meu amor, você está me pedindo para lavar a louça. Se eu não lavar a louça, o nosso casamento vai acabar? Você vai me largar? E ela vai repentinamente olhar para mim: meu amor, claro que não. Jamais isso vai acontecer. Por conta de uma louça, não. E aí no outro dia, ela cansada novamente, vira para mim e fala assim: meu amor, você pode lavar para mim a roupa que acumulou, eu não pude lavar? Mais uma vez eu vou olhar para ela e vou falar assim: é motivo de separação? Ela falou: não, meu amor, não é motivo de separação. Outra vez ela vai virar para mim e vai falar assim: pode isso? Eu: é separação? Ela: não. Aí eu: então não vou fazer. Nós estamos rindo de nós mesmos na maneira na qual nós tratamos o nosso Deus. Nós olhamos para Ele e dizemos assim: Deus, isso aqui vai ferir o princípio da minha salvação? Se isso não for ferir o princípio da salvação, então eu vou fazer. E Deus está lá de braços abertos, preparado para receber cada um de nós pecadores. Mas Ele não quer que a gente negocie com Ele aquilo que Ele já nos deu de graça, que é a salvação. Ele quer que nós amamos a Ele acima de todas as coisas. Consequentemente, o próximo nós amaremos como nós mesmos. É impossível você amar a Deus, dedicar uma vida a Deus e não amar o próximo. Tá, pastor, mas conclua essa mensagem para eu sair daqui com entendimento a respeito da lei. A lei é santa, mas incapaz de nos santificar. Jesus é santo, o único capaz de nos tornar santos e nos santificar ao longo dessa vida. A lei ela é muito boa, mas incapaz de nos salvar. Mas o nosso Jesus é tão bom e maravilhoso que nos deu de graça a salvação. A conclusão disso é que eu quero que você nesse momento feche seus olhos e comece a orar. E a dizer para Deus que é grato a Ele, porque Ele cumpriu a lei para que nós pudéssemos ser justificados. Esse é um tempo exclusivo seu com o Senhor. E começa a agradecer a Ele, porque hoje você tem um entendimento acerca da lei. E que você não está nem dentro da lei e nem fora da lei. Você já passou dessa fase. Hoje você está em Cristo Jesus, amando o Senhor acima de todas as coisas, de todo o coração, rendido a Deus e amando ao seu próximo como a ti mesmo. Oh Deus, obrigado por esse tempo maravilhoso diante da tua presença. Obrigado, Senhor Jesus, pelos louvores entoados aqui nessa noite, Pai. Obrigado pela tua palavra. Obrigado porque o Senhor cumpriu, ó Deus, em ti
toda a lei e tem nos ensinado que essa lei se resume em amar ao Senhor acima de todas as coisas. E Pai, nós sabemos, Deus, que isso é difícil. Nós sabemos, ó Deus, que amar ao Senhor acima de todas as coisas é impossível se o Senhor não estiver reinando no nosso coração. Então que nessa noite, Pai, nós possamos sair daqui com a convicção de que todo o peso que a lei quer nos oferecer foi abolida pelo Senhor. E que nós somos livres em conhecer genuinamente a Tua palavra, Pai. Que possamos deixar de lado se eu posso ou não posso, mas buscar agradar o Senhor todos os dias. Mas buscar, ó Deus, agradar o Teu coração todos os dias e fazer a Tua vontade. Deus, essa vida é muito curta e passageira. E ainda bem que o Senhor nos trouxe aqui nessa noite, para nos posicionarmos diante da Tua presença. E decidirmos, ó Deus, fazer a Tua vontade. Eu oro, Senhor Jesus, abençoando cada vida que me ouve aqui nessa noite, no Teu nome, Pai. Seja pela internet ou presencialmente. Eu oro, Senhor Jesus, para que a salvação do Senhor esteja sobre cada coração que está aqui presente. E que o amor de Deus Pai, e que a graça do soberano Filho, e as doces consolações do Espírito Santo esteja com toda a igreja. Amém. Aleluia, glória a Deus. Aplauda o Senhor Jesus. Louvamos e bendizemos o nome do Senhor, porque